Oi, boa tarde. Meu nome é Vitor e eu sou aluno do campus C6 da UFES. Sou aluno também do curso de licenciatura em Química e estou gravando um vídeo sobre soluções e eletrólitos para a disciplina de Química Fundamental e Experimental. Soluções são composições químicas que levam em conta um sistema composto por um soluto e um solvente, os quais podem estar inicialmente em estados físicos distintos. O soluto é aquele componente que geralmente se encontra em menor concentração, já que ele é o que será solubilizado na solução. E o solvente, então, é aquele que geralmente se encontra em maior concentração. Esse sistema composto por soluto e solvente pode assumir três configurações padrões que levam em conta como o soluto se dispõe na solução, quando analisado em relação à sua solubilidade. Nós podemos ter três configurações padrões: a insaturada, saturada e supersaturada. Uma solução insaturada ou não saturada é quando a quantidade de soluto adicionada é inferior à sua solubilidade numa dada temperatura. Uma solução saturada é quando a quantidade de soluto dissolvido é igual à sua solubilidade numa dada temperatura. Uma solução supersaturada é um pouco mais complicada de se entender, mas ela ocorre quando a quantidade de soluto dissolvido é maior que a solubilidade numa dada temperatura. Um caminho para se formar uma solução supersaturada é, por exemplo, quando nós fazemos café. Você dissolve o açúcar na água além do que aquela quantidade de água suportaria de açúcar, pois você está fervendo e a água está solubilizando mais açúcar do que ela normalmente solubilizaria na temperatura ambiente. E a concentração de uma solução vai se aliar juntamente com como uma solução é definida, em vista de que ela é a relação da quantidade de mols de soluto e de solvente presentes em uma dada solução. E também as soluções têm unidades de concentrações específicas. Algumas delas são concentração em grama por litro, G/R, concentração em mol por litro, mol/L, e a composição percentual, que é o porcento de M por M, porcento de M por V e porcento de V por V. Dando continuidade, o próximo assunto é eletrólitos, mas ele não tem muita relação com soluções, só que ficaria muito pequeno o vídeo, então eu vou abordar eletrólitos nessa videoaula também. Então, continuando, a corrente elétrica é o resultado do movimento de cargas elétricas em um determinado material. O material condutor, nesta perspectiva, é aquele que permite a condução destas cargas através dele. O não condutor é o oposto. Nos metais, tais movimentos de carga ocorrem através dos elétrons. Eletrólitos, que são líquidos os quais possuem íons em soluções aquosa ou íons fundidos, são responsáveis pela condução de eletricidade em um meio líquido. Um eletrólito é também aquele que origina cátions e ânions pela adição de solvente ou aquecimento, possibilitando assim o transporte de cargas elétricas. A reação de dissociação de um eletrólito se dá por uma forma AB, formando A mais B. O A, como vocês podem ver, está carregado. Esse mais significa que ele está carregado, então ele seria o nosso eletrólito. E os eletrólitos também podem ser fortes ou fracos. O eletrólito forte é aquele que se encontra completamente ionizado em solvente, e eles são formados geralmente por substâncias iônicas ionizáveis. O exemplo mais comum é o NaCl, cloreto de sódio ou sal de cozinha, como nós já o conhecemos. Um eletrólito fraco geralmente se encontra parcialmente ionizado em uma solução. Ele, então, possui poucos íons em solução, assim como moléculas que não foram totalmente dissociadas. E uma solução insaturada, por exemplo, será um eletrólito mais fraco do que uma saturada do mesmo soluto.
No eletrólito fraco, ocorre um equilíbrio entre os íons e as moléculas não dissociadas, como por exemplo em uma solução aquosa de ácido acético, onde podemos ver que, após perder, entre aspas, o hidrogênio, a molécula orgânica fica com uma carga negativa e ela liberou um hidrogênio de carga positiva, ocorrendo assim o equilíbrio descrito.